também. Sejam todas muito bem-vindas. Gente, estou fazendo um sacrifício aqui para enxergar o meu olho como está vermelho. Não sei se pode ser por causa da luz, né? Muito forte no olho claro, ou pode ser mesmo uma conjuntivite. Então, se vocês verem algo de normal, é isso, tá? Eu estou tendo um pouco de dificuldade para enxergar hoje. Olá, boa noite, Gilmara, querida. Quem aqui já estava comigo nas aulas de hoje, da manhã, ouvindo a história da Gilmara, ou na hora do almoço, ouvindo a história da Luana, que foi emocionante, fez muitas mulheres chorarem aqui de emoção, né? Quem estava comigo lá, escreve aqui eu. E quem está aqui pela primeira vez, diga, primeira vez. Elaine, gatona, um beijo. Tânia, a Luciana estava comigo, estava mesmo. Pessoal do Facebook viu a gravação depois, pessoal do YouTube, sejam todas muito bem-vindas. E, gente, ó, não esqueçam dos nossos acordos. Coraçõezinhos aí do lado direito, senta o dedo aí nesse coraçãozinho para saber que você está comigo e para ajudar mais e mais mulheres a terem acesso a esse conteúdo gratuito. E não se esqueçam de esvaziar a xícara dos seus julgamentos, das suas críticas, porque você vai precisar de xícara vazia para ter acesso a esse conteúdo que eu vou te trazer na noite de hoje. Beleza? Bora lá? Quem aqui está chegando pela primeira vez, sejam todas muito bem-vindas. Então, já venham aí com essa consciência de que é preciso esvaziar a xícara, tá? Para dar conta do conteúdo que eu vou estar trazendo para vocês hoje, que é como você supera a dor da traição. Sobre isso que a gente vai falar hoje, e a gente vai para assuntos muito profundos e bombásticos, tá? Alexa, stop. Boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Aqui quem está no YouTube comigo. Vamos lá, gente. Olha só. Apesar que muitas mulheres ainda duvidam, ainda questionam, né? Muitas mulheres por aí que já vivenciaram a jornada, já estão conseguindo superar a dor da traição, já estão conseguindo viver mais leve, já estão conseguindo ter mais autoestima, mais autoconfiança, já se transformaram em novas mulheres depois de superarem a dor da traição com a jornada lógica dos relacionamentos. Então, para um tanto de mulheres, isso é totalmente impossível. Enquanto para outras mulheres que saíram só do julgamento e entraram nesse processo, já estão vivendo essas modificações. Né, Antônia Alcilene T7, Alene T10, quem mais estava aqui? Eliane T10. Vão contando aí, né, Gabi? É ou não é? Super verdade. Então, olha só. E o que elas fizeram? Exatamente isso. Elas pararam de reclamar e apostaram em si mesmas, né? Fizeram esse processo de autoconhecimento para que elas pudessem sair dessa dor, tá? Porque não adianta ficar esperando isso de marido, né, gente? Não mesmo. E aí, o que elas fizeram dentro dessa jornada é exatamente o que eu vou te contar agora. Que provavelmente, quando você se casou, nunca ninguém te contou. Pelo menos não da forma como eu vou te contar agora nessa aula, tá? Então, se tem uma coisa, como é que você supera a dor da traição? Você precisa saber, precisa ter esse conhecimento, precisa ter essa sabedoria e fazer algo com ele, tá? Então, o que isso quer dizer? Quando vocês se casaram, teve uma coisa que ninguém te contou. Não dessa forma que eu vou contar aqui para vocês agora, tá? Olha só. Ninguém contou para vocês que vocês iriam errar. E iriam errar feio. Paula, não. Quem traiu foi ele. Quem errou foi ele. Quem tá com o problema é ele. Não sou eu. Então, vamos lá. Esvazia a xícara. Respira e não pira. Para você ir comigo bem fundo nessa aula aqui, tá? Entrei na sua live, estou amando. Fui traída 8 dias e estou melhor hoje, graças a Deus, Gláucia. E esse é só o começo da sua superação, viu, minha querida? Conhecimento, prática e repetição, tá? Espero que você esteja comigo lá na maratona que começa segunda-feira. Vamos lá. Paula, que erros são esses aí que você está falando? Então, ó, nós temos 3 tipos de erros que nós trabalhamos aqui dentro da jornada. Nós temos os nossos erros simples, conscientes. Então, Paulo, o que seria um erro simples consciente? Seria aquele que, por exemplo, o meu marido, ele chama a mãe dele, né, a minha sogra, para comer em casa, para um jantar ou para uma viagem, né, sem me consultar antes.
Ou ele marca um programa com a mãe dele e esquece de me falar, né? São erros simples, são erros conscientes simples, né? É aquilo que você já falou, olha, quando você for marcar alguma coisa com a sua mãe, fala comigo primeiro, né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa marcado antes de você se comprometer. E aí ele vai lá e faz exatamente a mesma coisa. Então, esse é um erro sim, porque vocês já tinham conversado sobre isso, porém é um erro simples e consciente, porque ele sabe que ele está descumprindo ali um contrato, né? Mas depois disso, nós vamos ter os erros graves e conscientes. Quais são os erros graves, Paula, e totalmente conscientes? A traição é um deles, né? É um erro, ele sabe que isso é um erro, sabe que isso vai dar ruim para ele, para você, para a família inteira, e ainda assim ele faz. Então, isso é um erro consciente muito grave. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão comigo? Cadê os coraçõezinhos aqui no Instagram? Eu vou parar aqui, porque isso é só a introdução do que eu preciso falar, imagina o resto. Deixa eu esperar vocês se manifestarem aqui. Tudo bem aí, pessoal do YouTube? Posso seguir? Vocês estão me acompanhando? Estão aqui junto comigo? Sim ou não? Parem de conversas paralelas no chat. Senão eu vou fechar o chat e não respondo mais pergunta. Presta atenção nessa aula que eu preciso ir para o fundo. Quem não dá conta de ouvir isso, não dá conta nem de ir para a maratona, para você ter ideia. Posso? Então vamos lá. Parem de conversas paralelas no chat e presta atenção no que eu estou dizendo. Erros conscientes simples, erros conscientes graves, gravíssimos, como, por exemplo, uma traição consecutiva, enfim, tá? E qual é o terceiro erro, Paula? Alguém sabe? Pessoal do Facebook, do YouTube? Joia, obrigada, pessoal do YouTube, pela resposta aqui também. Qual é o terceiro erro que a gente comete sem saber e que nunca ninguém nos contou? Ó, a Tati falou aqui, acabei de entrar. Erros conscientes simples, aquele que você combina com o seu marido. Ó, quando você for sair do trabalho e for direto para um outro lugar direto, me avisa, só me manda uma mensagem para eu não ficar preocupada. E ele vai lá e ele esquece de te comunicar, por exemplo. É um erro simples, consciente, tá? Ele sabe, porque vocês já tinham combinado sobre isso, e ainda assim ele não fez, ele não deu conta de cumprir. O erro grave, gravíssimo, de forma consciente, é a traição. Ele sabe que é errado, sabe que não deveria fazer, é consciente para ele desse erro e ainda assim ele fez, tá? E aí agora eu quero saber qual é o terceiro erro que você pode estar cometendo aí, inclusive no seu casamento agora e ainda não sabe, além dos outros 7 erros que eu estou trazendo para você lá na nossa maratona Supera a Dor da Traição, de 23 a 29 de janeiro, 100% online, gratuito. É só ir lá no link da bio e no momento que você vai para o grupo do WhatsApp, a sua inscrição já está feita. Porque o link dessas aulas fechadas, os exercícios práticos e o presente que eu tenho para dar para você, só lá dentro de quem tiver inscrito, tá? Não vai ser aula aberta assim, ok? Qual é? Olá, Maria Santos, seja muito bem-vinda, primeira vez dela aqui. Seja muito bem-vinda. Tem várias aulas minhas já lá no meu perfil, tá bom? Aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. É só entrar lá para acessar, porque a cada dia eu trago um tema, né, diferente para superar a dor da traição em 4 semanas, com base no método da jornada lógica dos relacionamentos. Então, vai lá nas minhas redes e assiste. Tá lavando louça? Assiste as minhas aulas, tá? Vai tomar banho? Assiste as minhas aulas. Vai pendurar roupa? Assiste as minhas aulas. Vai tirar o cocô do cachorro? Assiste as minhas aulas, tá bom? Para você não perder nada e chegar lá na maratona, ó, aqui. Sofre pelo erro dele, não. Qual é o terceiro erro, gente? Falem para mim. Qual é o terceiro erro? Erro simples, erro grave e todos eles conscientes. Agora nós temos o terceiro erro. O terceiro erro são os erros inconscientes. O que você está querendo dizer, Paula? São aqueles que nós cometemos mesmo sem saber que isso é um erro. E aqui a gente vai começar a esbarrar naquilo que a gente chama de amor, tá? Erros inconscientes.
é aquele que eu faço, não sei porque eu estou fazendo, e não sei as consequências do que estou fazendo. Vamos lá? Bora lá. Então, quero ver os corações aqui no Instagram, hein? No Facebook também. E dê um joinha aí já no vídeo do YouTube, para o YouTube poder distribuir esse vídeo para mais mulheres. Olha só, gente. Eu trouxe aqui hoje, para a gente falar, 3 erros inconscientes que a gente pode estar cometendo no casamento. Mas não esqueçam que eu coloquei para vocês mais 7 desses erros lá dentro da maratona. E eles são imprescindíveis para os seus próximos passos, tá bom? Vai ter exercício aqui hoje, hein? Quem ficar comigo até o final vai ter exercício sistêmico no final da aula. Então, fiquem aí. Ó, primeiro erro inconsciente que eu posso estar cometendo no meu casamento e eu não sabia que isso era um erro que pudesse chegar aonde chegou. Primeiro erro é a minha indisponibilidade sexual. Quem aí, de forma muito rápida, já consegue se ver como uma mulher indisponível sexualmente no seu casamento? O que eu quero dizer com isso? É aquela mulher que já sente a falta do libido. É aquela mulher que sempre inventa desculpas para o marido. Então, ou ela espera ele dormir primeiro, ou ela vai dormir primeiro para que ele não precise acordar. É aquela mulher que vive dando desculpas. É uma dor de cabeça, estou muito cansada, é as crianças. E tem também aquelas mulheres que também são indisponíveis sexualmente quando ela simplesmente cede para agradar o parceiro. Porque inconscientemente ela tem uma crença de que se eu não fizer dentro de casa, ele vai procurar na rua. Ok? Falamos muito sobre crenças hoje na nossa aula do meio-dia 17. Então, quem não assistiu, assiste, porque eu estou aprofundando. Lá eu dei o conceito de crença, aqui a gente está aprofundando, tá? Então, olhem só. Quando a gente comete esse erro inconsciente na nossa relação, a gente tem a nossa indisponibilidade, sabe que tem, muitas vezes a gente não sabe como resolver isso e a gente vai achando que uma hora isso vai melhorar, né? Muitas de nós temos vergonha de falar sobre a nossa indisponibilidade sexual, porque esse foi um buraco que eu caí. Eu era uma mulher indisponível sexualmente e eu não admitia, brigava, né? Ficava dias de bunda virada, porque ele não entendia, porque ele só queria sexo, e isso e aquilo outro. E aí, quando a gente não olha para isso, né? Quando a gente não tem esse olhar, se o sexo é o que conecta, e lembre-se, gente, eu não estou falando do sexo animal, da carne com carne, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da nossa sexualidade sagrada, aonde nós vamos para o ato sexual, alma com alma, entrega com entrega, tá? É onde precisa também no sexo existir uma troca equilibrada, né? Por exemplo, muitos na indisponibilidade sexual, sempre é o marido que busca, sempre é o marido que deseja, e você é aquela mulher que cede, sempre cede. E isso traz um desequilíbrio gigantesco para a relação. Porque como a gente chega junto, ambos têm que desejar, ambos têm, né, que estar nesse movimento de desejo. Eu desejo, ele deseja, eu desejo, ele deseja. Quando a gente vai para esse processo, só um deseja, só o outro cede, aqui existe um grande desequilíbrio. E isso sim pode ser um dos buracos que antecederam a traição, tá? Não é o único, mas é um buraco muito possível dentro dos relacionamentos, tá? Tudo tirava a minha vontade, o trabalho, os filhos, a briga. Por quê, né, Cleidiana? Porque a sexualidade do homem e da mulher são muito diferentes. O homem, ele precisa do ato sexual para relaxar. As mulheres, em contrapartida, muito diferente dos homens nesse sentido, ela precisa estar relaxada para querer ter o ato sexual. Então, quando essa mulher vai colocando tudo acima da sua própria sexualidade, ela vai deixando sempre isso em último lugar, né? E eu falo isso com muita propriedade porque era isso que eu fazia. Então, eu limpava minha casa 2 vezes, eu cuidava da minha filha sozinha, eu não queria empregado todos os dias na minha casa, trabalhava fora, fazia um monte de coisa. A última coisa que eu queria pensar era em sexo. Eu só queria dormir. De preferência de conchinha, mas só dormir, né? Então,
esse pode ser um grande buraco que a gente está caindo na nossa relação. A gente já estava caindo nesse buraco antes da traição. E depois da traição, se esse buraco já existia, a gente pode ter dois movimentos. O primeiro, agora que eu renego mais ainda, porque eu sinto nojo, porque eu lembro das mensagens que eu ouvia no momento da intimidade, e aquilo me faz muito mal, né? Ou eu posso ir para um outro lado. Todo o libido que eu não tinha, agora eu começo a ter. Mas muitas vezes esse começo a ter não é essa sexualidade sagrada que eu estou dizendo. Essa sexualidade, ela vem só para dar um troco. Ah, era assim que ela fazia? É disso que você queria? É disso que você procurava? E isso não é saudável, tá? A troca, ela precisa ser realmente de alma, como eu ensino aqui para vocês. A sexualidade, gente, é o momento mais vulnerável na vida. Não existe nada mais vulnerável do que você estar nu frente a uma outra pessoa, fazendo uma entrega por completo, tá? E o único momento, o único motivo pelo qual essa conexão de almas deve existir é justamente para isso, para entrega, e não por raiva, e não por comparação, e não por vingança, tá bom? Então, enquanto a gente não olha para isso, tudo piora, tá? Então, não é assim não, Claudiana. Não tinha tudo. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Então, olha só. Esse é o primeiro. Eu vi muitas mulheres aqui se identificando com essa indisponibilidade sexual, tá? E aí, eu me lembro que na época meu marido falava assim, ó, procura um médico, né, para fazer uma reposição de testosterona. E eu fiz tudo isso. Imagina o que mudou. Nada. Nada. A minha testosterona continuava igual, a minha libido continuava igual. Só depois de todo esse conhecimento que eu adquiri, que eu ensino para vocês aqui dentro da jornada, e que vocês vão entender isso de uma forma profunda lá dentro da maratona, é que eu realmente comecei a olhar para a minha história, a entender da onde vinha a minha disponibilidade sexual. Então, só para vocês entenderem, na minha história, a minha mãe era ela era uma mulher que era indisponível sexualmente. A minha avó era uma mulher que também era indisponível sexualmente. E isso eu acabei repetindo das mulheres da minha família, tá? E aí, gente, não é só por saber, né? Isso é muito inconsciente. Ninguém quer ser uma mulher indisponível sexualmente. Ninguém quer isso para sua vida. Mas isso acaba acontecendo e eu não sei por quê. Então, eu tinha o meu movimento de indisponibilidade sexual, mas eu não sabia por que era assim. Eu tentava fazer de tudo, mas não adiantava. Só quando eu tive acesso a esse conhecimento que eu explico para vocês aqui na jornada, lá no pilar 4, é um pilar só falando sobre energia, sexualidade e dinheiro e a relação que eles têm entre si, tá? É que eu consegui realmente me destravar e ter uma sexualidade muito mais saudável do que eu tinha, tá bom? Então, vamos lá. O segundo movimento é mulheres guerreiras, mulheres heroínas. Quem são essas mulheres? E isso pode, sim, estar te atrapalhando, né, nesse momento dessa reconexão e até mesmo para entender quais foram os possíveis buracos que antecederam essa traição. Olha só. Quando a gente está na postura dessa mulher guerreira, a gente está o tempo todo cuidando de todo mundo. Então, essa mulher, ela esquece de si mesma, ela esquece dos seus desejos, ela esquece das suas dores para poder ajudar a todo mundo. Ajudar a todo mundo quem, Paula? Ajudar o marido, ajudar os filhos, ajudar o vizinho, ajudar o pai, a mãe, os irmãos, o sobrinho. Quem pedir ajuda dela no trabalho, ela para o que está fazendo, ela deixa tudo aquilo que ela estava fazendo, o processo de dor que ela estava vivendo, para poder ajudar a pessoa que está pedindo ajuda. Então, no casamento não é diferente. A Gilmara, hoje, no depoimento dela, falou o seguinte. Ela falou assim, Paula, eu era a mulher que era capaz de quebrar o vidro de palmito, mas não pedia para o meu marido abrir. Eu era a mulher que quando tinha alguma coisa para fazer em casa, eu mesma fazia. Eu nunca esperava ele chegar para poder fazer. Então, essa mulher vai ocupando esse lugar de homem da casa. E aí, quanto mais e principalmente se envolver questões financeiras, ainda mais, né? Então, quanto mais essa mulher vai ocupando esse lugar de homem da casa,
né? Essa mulher que deveria estar no seu feminino se preenche do masculino que deveria ser do marido. Então, essa mulher se sente muito inteira em si, dentro de si. É como se ela não precisasse muito mais desse marido, entende? Tudo é ela que faz, tudo é ela que dá conta, tudo ela sabe fazer. Então, ela se preenche, porque assim, gente, o relacionamento saudável funciona assim, ó. Eu no meu feminino, me preencho do masculino do meu marido que falta em mim. Meu marido no masculino forte dele se preenche do feminino em mim que falta nele, ok? Então, quando eu estou nessa mulher, essa postura da mulher guerreira, da mulher que faz tudo, da mulher que é o homem da casa, ela sai dessa postura do feminino e se preenche desse masculino em si. Então, é onde ela perde o desejo, ela perde a apreciação, ela perde a vontade. Então, tem muito a ver com isso aqui nesse processo, que também leva à sexualidade, além da admiração, além da apreciação. Então, assim, vocês se gostam, vocês se amam nessa relação, mas vocês estão muito mais como pais, como amigos, do que como casal, tá? E, gente, ó, vamos falar, existe uma grande diferença. Tem muito casal aí que tá morando debaixo do mesmo teto como pai e mãe dos filhos. Mas como casal, jamais, tá? Presta atenção nisso aí. Tem alguém aí que se identifica, além da Lídia? Sim? Não pode, Cleidiana? Não pode. Tem que esperar, tem que deixar fazer. Se tá no imediatismo, tá no masculino, tá? Me sinto em tudo isso aí que você tá falando. A Sueli também se identifica. Eu, muito. Então, olhem para isso, tá, gente? Olhem para isso. Se tá nesse lugar, essa mulher guerreira, ali tem um buraco. E esse buraco não vai te ajudar a superar essa dor da traição, ok? Então, olha só, tô trazendo 3 para vocês. Lá dentro da maratona, eu vou trazer 7. Os 7 erros. Lembra aquele joguinho que a gente fazia dos 7 erros? Os 7 erros eu vou trazer para vocês lá dentro da maratona com ferramenta prática, tá? E agora, se segurem, tá todo mundo sentadinha? Se segurem, porque eu vou para o terceiro erro inconsciente que a gente pode estar cometendo na nossa relação hoje sem saber que isso é um erro e que isso pode trazer erros graves, não só para o meu casamento, né, que eu já estava fazendo isso antes da traição, como isso pode piorar ainda mais depois da traição, no meu processo de superar a dor, tá? Então vamos lá, olha lá, inclusive que paga as contas que ele fez com a outra. Olha só, Matilde, que coisa, não? Que coisa. Então, toda vez que eu tô nesse desequilíbrio, eu sempre vou ter um buraco, tá? Sempre vou ter um buraco. Graças a Paula, me salvei. A Arlene falando aqui. Eu não tenho paciência de esperar ele fazer as coisas para mim. Então, eu vou lá e faço. Aí, Tânia, vai acontecer exatamente o que aconteceu com essa mulher aqui em cima, com a Matilde. Enquanto você está lá e fazendo o que era para ele fazer, ele pode estar lá trocando mensagens emocionais com outras mulheres, tá? Porque cada um precisa ocupar o seu lugar dentro da relação. E se você está ocupando o lugar dele, ele vai ocupar o lugar dele com outra pessoa. Tá bom, gente? É essa a grande questão. E o terceiro erro inconsciente, e, gente, de novo, tá? Eu ser uma mulher. Ah lá, tô deitada. Que bom, Ana Carla. Que bom. Ser uma mulher guerreira, ser essa mulher que quer fazer tudo, ser essa mulher que dá conta de fazer tudo, não é uma opção. Eu também fui essa mulher guerreira e eu não estava nesse lugar por uma opção. Olha, eu quero ser a mulher guerreira. Não, não é assim que funciona. Com base na minha história, a minha mãe é uma mulher, né? É a primeira filha de 12 irmãos. De 12. Então, a minha avó, naquela época, né, que não tinha um anticoncepcional, ela tinha um filho a cada 1 ano. Era assim que era feito, né? Passou o momento ali da gravidez, logo em seguida minha avó já estava grávida de novo. E aí ela não tinha como trabalhar. Então, a minha mãe, como a mulher mais velha, já começou a trabalhar muito cedo como empregada doméstica, para conseguir suprir, ter o que comer para esses outros irmãos. Então, desde muito cedo, ela teve que aprender a se virar. Desde muito cedo, ela não tinha um homem ao lado.
só para vocês entenderem, né? A minha avó teve a minha mãe, porém o pai queria assumir, mas a avó da minha mãe não deixou, porque como ele tinha uma condição financeira melhor do que a da minha avó, a avó da minha mãe não deixou que eles se casassem. Então, a avó da minha mãe, né, disse que assumiria a minha mãe, sem a presença do pai. Então, a minha mãe cresceu sem a presença desse masculino na vida dela. Então, ela tomou esse lugar para ela. Eu faço, eu dou conta, eu resolvo. E olha a frase que eu ouvi a minha mãe dizer muito. Ela batia no peito e falava assim, ó, eu sou muito mais homem do que muito homem. Olha só. E assim, ela falava isso com muito orgulho. Por quê? Porque foi a forma que ela encontrou para chegar até aqui, né? Para dar conta das dores que ela tinha, das dificuldades que ela tinha. Bom, ele tinha tempo disponível para teclar, né, Paula? É isso aí. Isso aí. Então, só para vocês entenderem, seja uma indisponível sexual, seja uma mulher guerreira, a gente não escolhe isso. As nossas histórias vão nos conduzindo para certos lugares que a gente faz o que faz para conseguir sobreviver, para tentar superar uma dor, tá bom? E por último, gente, o terceiro erro que eu quero trazer aqui para vocês, pasmem e espero que estejam todas aí sentadas na cadeira, né? Ah lá, eu escuto isso porque fui criada sem pai. Entendeu, Lela? Porque faz sentido? Eu falo isso também. Entendeu, Tânia? Aqui em casa eu coloquei o piso, pintei, troco lâmpada. Olha isso, né, Cris? Olha isso. E eu sei, gente, que isso dói, tá? Mas imagine, quando você estava fazendo tudo isso, aonde estava esse marido? Fazendo o quê? Porque isso é responsabilidade dele. Segurança para a família, quem tem que trazer é esse homem. Se esse homem não traz segurança para essa família, essa mulher automaticamente ou ela assume esse lugar, né? Ou ela vai procurar isso fora também. Daqui acontecem muitas traições de mulheres também, tá? Já vou aprofundar. Não faço nada aqui em casa, agora é ele quem faz. A Carol T7 aprendeu esse movimento. Eu aqui, se tem um vidro de palmito, eu vou lá e eu aperto mais ainda para mostrar para ele que eu não dou conta de abrir. Que isso é responsabilidade dele. Qualquer coisa da casa é responsabilidade dele. Eu não mexo nisso. É tudo com ele, tá? Fácil? Claro que não. Mas eu fico aqui, ó, plena, respiro, vou dar manicure, enquanto ele arruma o sifão do tanque, enquanto ele tira lá, tem que tirar os entulhos lá, fazer o que tem que fazer. Respiro plena, saio de cena e deixo com ele, tá? A gente precisa estar no nosso lugar. Meu marido diz que eu pareço homem da relação. Entendeu, Tânia? Entendeu, né? Vamos lá. Terceiro erro. A maternidade. Tá louca, Paula? Filhos são bênçãos de Deus. Como você pode falar aí que a maternidade pode ser um buraco na nossa vida? Eu vou falar para vocês com muita propriedade, porque eu também já caí nesse buraco, tá? O que eu quero dizer desse erro inconsciente? Lembre-se da palavrinha inconsciente, o erro inconsciente que a gente cai sem saber, ok? Quantos de vocês aqui já estão se vendo no primeiro erro, no segundo erro, e não sabia que isso é um erro? Não sabia que isso poderia provocar tamanhos desastres no relacionamento de casal de vocês, né? Então, vamos lá. O terceiro erro é a maternidade. Quando, presta atenção, nós colocamos os filhos antes da nossa relação de casal. Paulo, que absurdo que você está falando. Aqui eu vou trazer para vocês uma das leis da vida. E uma das leis da vida é a ordem. Quem veio primeiro? O casamento ou os filhos? Do primeiro casamento, né, gente? Não estou falando do segundo. Do primeiro casamento. Quem nasceu primeiro? Nasceu o casamento ou nasceu os filhos? Nasceu o casamento. Nessa ordem, por que quando os filhos nascem, a gente inverte a ordem? A gente inverte a ordem até na hora de dar comida. A gente inverte na hora de escolher os passeios. A gente inverte quando a gente coloca criança para dormir no meio do casal. Cama de casal, quarto de casal é sagrado, ok? Crianças não devem dormir no meio de pais. Crianças não devem dormir no quarto dos pais, ok?
É o único momento no quarto em que existe um homem e uma mulher. Fora daquele quarto, eles são pais. Eles são pais na cozinha, eles são pais no banheiro, eles são pais na sala, pais no quintal, pais na garagem. Mas no quarto é o momento em que eles podem viver a intimidade do casal, do homem e da mulher, separado do pai e da mãe. Bom? No entanto, tem aquela brincadeira, né, gente? Que a gente fala assim: filho olha para pai e mãe e acha que eles nunca fizeram sexo na vida, né? Filhos não têm que olhar para pai e mãe, porque eles são o pai e a mãe, né? Então, esse é um movimento. Quando a gente fica dando beijo na boca de criança, né? A única pessoa que a gente beija na boca é quem a gente tem intimidade sexual. E por isso, filhos não podem ser beijados na boca, tá? Quer ver? Faz um teste para vocês verem. Tirem fotos, né? Vocês devem ter várias fotos aí no celular. Quando vocês saem, vocês três, você, o marido e os filhos, aonde estão esses filhos? Normalmente os filhos estão no meio das fotos. Sempre ali no meio. Sempre. Sempre. Podem reparar. Quando vai pegar comida para dar, né? Ó, venham se servir. Ou você que serve, né? O seu marido, o seu filho. Primeiro o filho. E aí, gente, já está fora da ordem. O que acontece? A mulher, até os 2 anos, mais ou menos, de vida daquela criança, aquela mulher precisa estar ali 100% disponível para aquela vida que nasceu. Porém, depois desses 2 anos, falam que até 6 meses, né? Depois de 6 meses, aquela criança não morre mais. Se ela ficar sem a mãe, precisar da avó, da tia, enfim. Mas nós estendemos essa maternidade, gente, eu vejo mulheres estendendo essa maternidade até 15 anos. O menino está com 15 anos e ela ainda trata o adolescente já como um bebê, né? Então, presta atenção. E isso foi algo que eu fiz também. Então, a Manu, até ter os seus, acho que 2 anos, 3 anos, mais ou menos, eu não deixava ela nem dormir na casa da minha mãe. Nada, tudo era eu, tudo sob a minha supervisão. Nada, jamais. Momento casal, íntimo casal, só para os dois, sair para jantar, comer uma pipoca no sofá sozinho, não. Tudo era família, tudo tinha que ser em família. E aqui é o lugar em que a gente se perde. Foi o lugar que eu me perdi. E o que eu vejo do lado de cá, com as histórias que eu escuto, é exatamente essa. Muitas mulheres se perderam na maternidade. Principalmente quando são filhos muito esperados, quando aquela mulher teve uma grande dificuldade de engravidar, quando aquela mulher esperou muito por aquela criança, quando ela teve problemas daquela gravidez, uma gravidez de risco, né? Quando essa criança, logo no comecinho, apresentou alguma dificuldade que precisasse mais da mãe. Então, por exemplo, a minha tinha muito refluxo. Então, eu morria de medo dela morrer engasgada, né? Então, assim, tudo era para Manu, tudo tinha que ser a Manu, tudo, né? E isso, a gente sai da esfera do casamento e passa a ir só para a esfera da mãe e do pai. Sim? É ou não é, gente? Falem a verdade, sejam sinceras para vocês. E o que eu quero dizer aqui para vocês, gente, é que por mais que a gente não queira errar, a gente erra. Mesmo que sejam erros inconscientes. Mesmo que eu não sabia. Então, antes, mulher, você não sabia. Mas agora você sabe. Você sabe. E por mais que você diga para o outro que não, e você continue dizendo para o outro que a culpa é só dele, que é 100% dele, eu tenho certeza que hoje, a hora que você for dormir, colocar a cabeça no travesseiro, você vai falar: caramba, eu também tive um errinho bom aí, viu? Eu também tive um errinho bom. Nesse caso aqui, eu tive os 3, tá? Eu tive os 3 fácil. Fácil. Ok? Por isso que eu falo para vocês com muita propriedade, com base em exemplos que eu mesma vivi, tá? E aí, gente, por onde a gente começa a mudança? Quando eu olho para isso e eu vejo isso. Se eu entro no meu processo de negação, não é bem assim não que ela tá falando, não é, isso aí aconteceu com ela, comigo é diferente. Se você entra no processo de negação, pior ainda. Aí, se você continuar fazendo tudo isso, você está fazendo o melhor caminho para acabar com você, acabar com esse casamento e não conseguir ser feliz em nenhuma outra relação. Porque se você termina esse casamento por causa da traição, você começa uma nova relação e comete os mesmos erros, indisponibilidade sexual, mulher guerreira e maternidade, você vai cometer os mesmos erros. Você só vai trocar a pecinha do João pelo José, tá? E vai trocar a casa de endereço.
O resto vai continuar tudo igual, ok? Tranquilo? Então, no final dessa aula, a gente vai fazer um exercício prático aqui para vocês, tá bom? E eu tô falando isso para vocês, gente, porque eu escuto muito, mas a culpa é dele. Então, ele que mude, ele que faça. E aí, essa aula eu tô trazendo para vocês entenderem que numa relação, nós chegamos 50%, né? Então, nós somos responsáveis, não é culpa. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que dá certo, por tudo aquilo que dá errado nessa relação. Por isso que se a gente fica nessa relação, se a gente sai dessa relação, a gente precisa fazer esse processo juntos, como pessoas adultas nessa relação, tá? E aqui, ó, quando eu vejo tudo isso e eu também começo a fazer as minhas mudanças, automaticamente aqui também começa a mudar. Então, não sei se vocês viram um depoimento da Lu hoje na hora do almoço. Ela falava assim: Paula, meu marido começou a fazer coisas que eu não precisei pedir para ele. Ele largou o vício, né? Ele começou a ficar mais presente em casa. Tudo aquilo que eu sempre pedia, que eu esperneava antes, agora, com as minhas mudanças, ele começou a fazer sem eu precisar pedir. Por quê, gente? Porque eu trago equilíbrio novamente para a relação. Enquanto você fica aqui, ó, nesse grau de superioridade, olhando para o outro que errou, apontando o dedo, que é erro seu, culpa sua, 100% seu, problema seu, tá? Enquanto você fica nesse lugar e você fica esperando essa mudança acontecer, por que ela não acontece? Porque ainda existe um desequilíbrio na relação. Você se sente superior ao seu marido e você está na postura da mãe dele, cobrando coisas dele, pedindo para que ele faça as coisas. E muitas vezes essas coisas que você quer que ele faça não cabe para equilibrar essa relação. E o que a jornada vem te mostrar? Exatamente o que é que você precisa fazer para se manter nos seus 50% dentro da relação. Nem a mais, nem a menos, mas dentro dos seus 50%, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Cadê os coraçõezinhos aqui para eu ver? Cadê? Eu lembro aqui, gente, de um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, de que a Alessandra da T6, ela sempre estava nessa postura da mulher guerreira, ela sempre estava nessa postura de querer, de ver no pai, de ver no marido o pai, né? E sempre querer, sempre cobrar, sempre fazer as coisas. E eles começaram a se separar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A Daiane e a Suzana eram as mulheres, a Dai era da T6, eu acho. Não, a Dai e a Suzana eram da T4. E as duas, inclusive, eram um homem da casa financeiramente. E ela falava assim, Paula, eu lembro da Daiane falando isso para mim. Ela falava assim, Paula, eu já paguei curso de violão para ele, eu já paguei a faculdade dele, eu já paguei um monte de coisa para ele e ele não quer saber. Ele não quer saber de dividir as contas da casa e isso e aquilo. Então, nesse lugar, você vai como mãe desse marido. Porque, gente, a única relação em que a gente dá infinitamente sem cobrar nada em troca é a relação de pais para os filhos. Então, eu dou para os meus filhos. Eu dou a educação, né? Eu dou as coisas que ele precisa, roupa, cama, comida, eu dou tudo. O que eu cobro em troca? Eu não cobro nada, eu só dou. Então, essa relação é uma relação de mãe e filho. E nessa relação, não tem chance dessa relação ser saudável. E aqui, nesse lugar, esse homem que se sente o filho na relação, se vira para um outro lugar onde ele pode ser útil, tá? Por isso que sempre pega aquelas mulheres mais zoadas de todo mundo, né? Precisando de ajuda, precisando de alguém que pinte a casa, precisando, entendeu? Tá? Um exemplo aqui que eu tô trazendo para vocês. Tudo bem aí? Ó, a Simone falou que tá fazendo muito sentido. A Maria Santos também. Tá fazendo sentido aí, pessoal do Facebook? Pessoal do Instagram? Dê aí os seus coraçõezinhos, tá? Aí vocês podem perguntar assim, ó, tem um assunto muito importante também, que pode causar, inclusive, essas indisponibilidades sexuais, se tornar essa mulher guerreira. Eu me lembro de várias mulheres, a Rose, a Ed, gente, tantas outras, né? Fora aquelas que não se pronunciam, assim, abertamente ainda para falar sobre o assunto, mas mulheres que passaram pela dor do abuso sexual. Eu sei que esse é um assunto muito delicado, muito profundo, né? Mas que a gente precisa falar sobre ele, ok? E aqui é algo que a gente fala. Opa, gente, peraí. Tá falando aqui que a minha aula foi
Caiu a minha aula do Face, peraí. As questões dos abusos é um assunto sempre tão pesado que até a rede do Facebook caiu. O YouTube tá tudo bem aí? Normalmente é assim. É um assunto muito pesado. Eu sei disso porque é um campo de muita dor, tá? Deixa eu começar aqui de novo no Facebook, peraí. Me dê só um minutinho aqui, por favor. É um assunto muito pesado, de muita dor, mas que nós precisamos abordar para entender. Pessoal do Face, estou começando de novo, tá? Peraí. Pessoal do Facebook, caiu a nossa aula, eu estou voltando aqui para vocês, tá bom? É um assunto muito pesado, porém, nós precisamos olhar para isso da forma mais cuidadosa possível. Porque quem sofre um abuso na infância, na adolescência, é claro que vai levar traumas profundos para a sua sexualidade na vida adulta, tá? Então, entendam? Se eu sou uma indisponível sexual, não é porque eu quero, é porque existe uma razão, um motivo, algo que veio antes, né? Inclusive desse casamento que nós precisamos olhar. Então, essas mulheres, quando elas vivenciaram a jornada e conseguiram superar, né? Elas vieram para superar a dor e conseguiram superar essa dor que era ainda mais profunda e que veio antes. Elas conseguiram se libertar, inclusive sexualmente, para conseguir realmente ter uma relação que valesse a pena, tá? Olha lá, a minha net caiu, tá vendo? Eu falo, gente, esse assunto, tem assuntos que eu consigo falar com vocês nas redes abertas. Tem assuntos que eu só consigo falar com vocês nas redes, nos meus cursos, de forma fechada, sendo mentoreados por mim, tá? Então, vamos lá. Já vou fazer os exercícios com vocês. Indo para o final. Toda vez, então, que vocês se colocarem nessa postura de ficar apontando o dedo para o marido, dizendo que ele é 100% responsável por tudo de ruim que está acontecendo na sua vida, isso vai te colocar nesse lugar de consequência. Por quê? Porque se você quer anular parte do seu 50%, né? Não vendo coisas que você acabou também errando nessa relação sem saber, ou se anulando, ou se omitindo dessas coisas, você vai acabar tendo grandes consequências aí também no seu casamento. Tá bom, gente? Tudo bem aí? Excelente, tudo é assim mesmo, exatamente. Então, seja essa mulher sábia, né, que leva esse conhecimento para sua casa, esteja nessa postura adulta quando você cura as suas dores, quando você enfrenta essa dor de frente e ela deixa de ser muito grande e se torna bem pequenininha diante de você. E lembre-se, gente, a sabedoria do feminino está ao nosso serviço. Paula, por que a mulher tem que procurar isso e não o homem? Pergunte para Deus por que ele fez com que a mulher gerasse uma vida e não o homem. Quem é que gera a criança? Quem é que nutre aquela criança? Quem é que ensina aquela criança? É a mulher. O homem, ele é participativo, mas toda essa sabedoria é da mulher. E você pode usar isso a seu favor, inclusive no seu casamento, inclusive para superar a dor da traição. Escolha você ficar nesse casamento ou para você viver em qualquer outra relação, tá bom? E aí, gente, tem lá no pilar 1 da jornada, nós temos um pilar só para você poder despertar essa mulher dentro de você, que nós chamamos aqui dessa mulher desperta, essa mulher adulta, essa mulher sábia, que pega os ensinamentos, aplica no dia a dia, torna isso uma sabedoria para ela, para o marido, para os filhos, para todas as pessoas que estão à sua volta. Então, lá no pilar 1, logo na primeira semana que você começa aqui comigo dentro da jornada, você já começa a acessar essa mulher desperta dentro de você. Então, a Gilmara e a Lu falaram hoje para vocês no depoimento delas. Elas disseram assim: eu me transformei numa mulher que nem eu mesma sabia que poderia ser. Tá bom? Eu já vou fazer um exercício aqui com vocês e vou chamar a Arlene para vir aqui falar com vocês, tá? Para contar um pouquinho da história dela, exemplificando tudo isso que eu contei aqui para vocês e que com certeza vocês vão se apaixonar pela história da Arlene, viu? Então, eu quero que vocês se coloquem aí numa postura confortável, tá? Para a gente fazer aqui um diagnóstico.
para que a gente possa entender em qual desses erros inconscientes você acabou caindo de uma forma muito maior. Então, assim como eu, pode ter existido aí mulheres que caíram nos 3 erros. Mas aqui agora a gente vai olhar aquele que foi fundamental, aquele que está sendo mais pesado nessa relação hoje. E aí depois você me diz, tá? Se isso faz sentido para você. Então, eu coloquei os papeizinhos aqui embaixo, mas eu não vou falar agora, tá? Eu quero que você se concentre e que você escolha aí daquele jeitinho que eu ensinei para vocês. Faça aí uma respiração bem profunda, que a aula de hoje foi bem puxada. Então, faça uma respiração bem profunda, se concentre com você. E aí, internamente, você vai fazer essa pergunta para você. Qual desses erros hoje foi aquele que foi mais pesado na minha relação, né? Que eu não consegui ver e que acabou trazendo grandes consequências para minha relação hoje, ok? Faça essa pergunta e aí você vai olhar para essas 3 bonequinhas aqui, ó. E dessas 3 bonequinhas, você olha para azul, olha para rosa, olha para roxinha e veja qual delas o seu olhar se fixa, tá? Olha, Paula, eu olho para azul, mas meu olho não sai da rosa, meu olho não sai da roxa, meu olho não sai da azul. Para onde é que você se sente mais atraída? Qual é a cor que você se sente mais atraída? Escreva aqui para mim nos comentários. Faça essa pergunta internamente, né? Qual desses erros foi o erro que eu acabei não vendo, não sabendo, né? E que teve um peso tão significativo na minha relação hoje. A Lena falou a roxa. Quem mais? Pessoal do Facebook, participem, senão eu vou derrubar a live. Pessoal do Instagram, do YouTube, respondam aí para mim saber. Qual delas? Roxa, rosa, azul? Qual delas? E aí, quando eu for dando o resultado, você sabe. Não que as outras, né, que talvez você também tenha vivido, não sejam importantes e não precisam ser olhadas, ok? Mas aqui a gente veio olhar hoje aquela que foi mais profunda, aquela que teve um peso maior aí nos resultados que você está tendo no seu casamento hoje, tá bom? Vamos lá? Então, quem optou azul? Teve alguém azul aí? Teve, ó, a Milena aqui. Teve mais alguém azul? O azul está falando sobre a maternidade. Então, quem escolheu o azul caiu no buraco, o buraco mais profundo, né? Foi o da maternidade. E se você não tem filhos, pode ser inclusive a sua vontade de querer ter filhos, tá? Ou um outro filho também pode constar aqui nesse campo. Quem escolheu a rosa? A rosa, cadê a rosa? Caiu aqui, ó, na mulher guerreira. A mulher guerreira foi aquela que, por não ver, acabou trazendo grandes consequências para o seu casamento. E quem escolheu a roxa, que eu vi que foi um monte, né? A indisponibilidade sexual. Ok? Que podem ser por vários motivos, né? Inclusive um abuso. Pode ser até mesmo um abuso que eu não me lembre de forma consciente, mas que ainda assim está registrado aqui no meu inconsciente. E todo esse exercício não é um exercício consciente, é um exercício inconsciente. Fez sentido para vocês? Me contem aqui para eu saber. Enquanto isso, eu vou chamar a Arlene aqui, ó, para participar com a gente.